Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje fazendo uma gravação super especial, uma gravação assim que para a gente muito nos orgulha, né? Que é a gravação do Prêmio Diamante da estrutura da VD aqui no Espírito Santo, da Vitória Diesel, que é a nossa estrutura que revende veículos comerciais da Mercedes-Benz, caminhões, ônibus e vans, né? E isso faz parte do nosso legado, essa construção dessa empresa que está querendo sempre fazer melhor, evoluir, né? Nós convidamos aqui hoje o Alberto, que é o nosso diretor da operação do Espírito Santo de caminhões da Vitória Diesel, para fazer esse bate-papo com a gente, contar um pouco essa jornada do que foi, como é que nós chegamos até aqui e para onde que nós vamos, né, Alberto? Com esse prêmio, com esse processo que nós construímos ao longo de algum tempo aí. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos assistem aí. Quero falar para todos que para mim é uma satisfação, né, estar aqui mais uma vez. Esse, salvo engano, Marcelo, é o 151 Exatamente. e eu tive a oportunidade de gravar o quinto, né? Então tem Que até uma legal. simbologia nisso aí. Aham. E também uma satisfação maior ainda de estar falando Hum. para o nosso time, né, para o time do Grupo Águia Branca, sobre essa conquista que é nossa, né, Marcelo? Eu te agradeço por essa oportunidade e quero te parabenizar também, porque a gente vai falar de diamante, de processos, né, de resiliência, de Uhum. perseverança, e uma coisa que me chama muita atenção na sua liderança é a sua perseverança, né? Eu me lembro bem quando você lançou a ideia do podcast lá atrás, né? E como outras coisas que você faz de forma bem exemplar, essa do podcast é um exemplo disso, né? Um exemplo de perseverança que Uhum. a gente tem conseguido comunicar com toda o nosso time aí espalhado pelo Brasil, né, Marcelo? Um pouco da nossa história, né? Um pouco do nosso legado. Então, muito obrigado. Eis-me aqui. Que bom, Beto. Obrigado, obrigado pelas palavras, né? Mas assim, eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo, né, o que vai transformar é a nossa disciplina, Sim, né? Porque assim, ter ideias a gente tem toda hora, né? Vou estudar uma língua, vou aprender determinado conhecimento, vou aprender a cozinhar ou a fazer qualquer coisa, a vontade vem, né? Porque a gente é muito estimulado por muitas coisas que tem no mundo, mas é a disciplina, é o dia a dia que faz a gente trazer coisas tão fantásticas como o diamante, né, para a nossa empresa, né? Que a gente está aqui hoje gravando o 151º programa, né? É uma história, né, muito legal. Às vezes eu paro, e fico, né, me refletindo, né, de quantos bate-papos, quantas coisas boas eu aprendi aqui conversando com as pessoas. E assim, e é muito legal a gente poder compartilhar essas histórias de sucesso por aí. Uma sem coisa, dúvida. né, assim, nos nutre esse trabalho. Mas hoje é o diamante da Vitória Dias. Aí eu queria abrir esse bate-papo nosso, Alberto, pra você explicar o que que é o programa Diamante, né? O que que é esse prêmio Diamante, o que que dentro da estrutura da Mercedes-Benz. Então, Marcelo, o Diamante, ele coroa um programa de qualidade, né? É o reconhecimento máximo, né? A gente não pode nem falar que é um prêmio, porque na realidade ele não é um prêmio, né? Uhum, uhum, Ele é um reconhecimento de um trabalho, né? De um programa proposto de qualidade da Mercedes-Benz, uhum, né? Esse programa, ele é um programa ordenado, né? Em alguns quadrantes aí, né? Então eu até fiz uma colinha aqui para ser assim mais sucinto e mais uhum, objetivo. E o programa ele tem um quadrante que é o quadrante da qualidade da gestão. Então, ele avalia pontos da qualidade de gestão, né? Então, você tem requisitos e padrões, você tem gestão de desvios e você tem o PDCL, né? Que é, vamos falar assim, é a trilha da administração de empresas, né? uhum.
é o planejamento, o desenvolvimento, o controle e o aprendizado, né? Você trabalhar o tempo inteiro com essa proposta de girar o PDCE, com Uhum. disciplina. Uhum. Além desse PDCL também é conhecido como PDCA. como PDCA, Tá. né? Uhum. Que aí esse learning aí vai Uhum. para o A de aprendizado em Uhum. português. Uhum. Mas, mesma coisa. E o segundo quadrante é a gente trabalhar a parte de processos e avaliação de desempenho, né? Uhum. Que está mais ligado aí à operação e os efeitos disso dentro do mercado. Uhum. Então, ter o reconhecimento diamante, ele passa, Marcelo, assim, por um alinhamento de astros, né? É Uhum. uma coisa que acontece algumas vezes, né? E no nosso caso, de forma, eu digo bem sui generis, né? Porque foram 5 estruturas da Vitória Diesel que foram coroadas com o diamante, porque a gente tem que ter esse alinhamento perfeito, né? Uhum. De processos, de gestão, de controle, de aprendizado e de aplicação, né? E o mercado aprovar, Uhum. porque não basta, né, a gente ser expert e ter aplicações Uhum. fantásticas, extraordinárias de processos, se o mercado não aprovar. O mercado é o nosso campo, né, ali de diversão, né? É o lugar onde a gente gosta de estar, o lugar onde a gente aplica o nosso conhecimento, e a aprovação do mercado disso nos dá excelência, e isso aconteceu na Vitória de Israel depois de um tempo de trabalho, né? Uhum. É Uhum. um tempo, eu falo que não é um ano, né? Não foi um ano, Uhum. foi um tempo de trabalho e toda uma história, Uma né? jornada. Uma Uhum. jornada que Uhum. eu não sei como vai ser o podcast, mas que se eu tiver oportunidade aqui, eu posso falar um pouco dessa jornada. Falaremos que faz parte dessa história, mas só falando um pouquinho dos requisitos, o que que é, o que que significa esse reconhecimento, né? Que ele é dado para aquela revenda que obtiver a maior qualificação dentro desses requisitos. Então, é uma única no Exatamente. Brasil, né? E como você fez o podcast número 5, esse é o nosso quinto prêmio que a gente ganha numa região de 5 operações. Sim. É muito legal essas coincidências, né, Breno? É, Muito é, legal essas coincidências, porque assim, a gente tem aqui esse prêmio, no caso do Espírito Santo, as nossas operações elas são integradas, porque aqui a gente tem uma área operacional única, né, e o programa ele é feito para cada área operacional. E dentro dessa área operacional a gente tem 5 lojas, 5 operações, né, que é Cariacica, Linhares, Cachoeiro, Colatina Colatina, e Venda Nova. Venda Nova do Imigrante, por enquanto, né? Isso Que aí. participou desse programa, dessa avaliação de tudo isso. E essas 5 casas foram premiadas com a nota mais alta, né? Como se fosse uma prova, tirasse 10 nas 5. Não foi uma única. Porque normalmente alguns programas avaliam uma única casa. No nosso caso, ele para a gente tem um significado ainda maior quando ele se propõe e nos qualifica em todos esses pontos que a gente fez. Mas e é muito legal, acho que você trouxe uma fala muito bacana quando você fala assim, e o mercado testifica isso, né? Exato. Porque não adianta a gente só fazer um trabalho, e você que falou de alguns critérios do programa que nos leva a isso, que comenta, que avalia a qualidade da nosso planejamento e execução do trabalho. Então não é só um programa que fala assim, você tinha que comprar uma quantidade de peça, uma quantidade de caminhão, você foi lá e comprou. Você tinha que vender, você foi lá e vendeu. Você tinha que ter um market share, você foi lá e fez. Além disso tudo, né, a satisfação do cliente, o planejamento, como que você faz para abordar o cliente, qual que é a sua estratégia para o mercado, do seu atendimento de peça, atendimento de serviço, a forma de tratar as reclamações e sugestões do cliente que tem na nossa estrutura, tudo isso compõe esse planejamento, que ele é avaliado a execução, né, o controle e o aprendizado, Perfeito. Perfeito, né? Marcelo. Tá? Então, assim, é um programa que é muito bom
porque ele desenvolve a nossa empresa. sim, Não é simplesmente um programa de standard, né, de ver padrão, mas é um programa que nos estimula a crescer. sim. E nessa linha eu queria que você contasse para a gente agora como é que foi essa jornada para a gente chegar até aqui, né? Porque apesar de termos certificado para o ano de 2023, a gente pegou esses indicadores, né, de janeiro a dezembro de 23, essa jornada ela não começou no dia 1º de janeiro e não acabou no dia 31 de dezembro de 23. Essa jornada é longa. Sim. Muito bem, Marcelo. Perfeito, né? O desenho que você fez aí é exatamente isso, né? Uhum, São, são, são povos e nações, né? São 5 nações, né? São uhum, 5 regiões dentro do Espírito Santo que têm características próprias, uhum, com 5 povos que têm as suas características próprias, que uhum, precisam de ter um alinhamento completo e uma atuação perfeita no mercado, e o mercado dessas 5 regiões aprovar. uhum, Aprovou, a gente conquista. Mas eu me lembro bem, Marcelo, que quando a gente começou o trabalho juntos, né? E eu sou muito grato a isso. Eu te perguntei se você aprovava 100% da pilotagem do trabalho da Vitória Diesel com o Star Class. E você, com muita confiança em mim, eu jamais vou esquecer disso, né? Falou comigo, Alberto, se você acredita que a Vitória Diesel está preparada para ser pilotada 100% pelo programa, fique à vontade. uhum, Isso, no primeiro momento, me assustou bastante, porque eu acho que eu fui muito mais arrojado do que eu deveria, uhum. né? Foi mais ou menos assim: me segura, senão eu bato. Você me soltou, né? Aham, aham. E eu respirei fundo, voltei, pensei bem e falei: bem, eu preciso primeiro de conhecer todo esse povo, né? Uhum, Então, a primeira coisa, né, desse processo de construção foi conhecer estas pessoas que eu estaria lidando com elas e conduzindo essas pessoas para um trabalho de excelência. Eu pude observar que o trabalho já vinha sendo feito de uma forma brilhante. uhum, Eu tive a oportunidade de aprender muito, Marcelo, nesse tempo, né? E sempre com seu incentivo, né? Sempre com a sua confiança, eu consegui, desenvolver um trabalho muito legal com o povo, né? Tive a oportunidade também, Marcelo, de fazer um curso, na Fundação Dom Cabral, fazendo aqui uma propaganda também de um parceiro nosso, não, fantástico, né? né? Que me ensinou muito sobre o Balance Score, o Uhum, BSC. E me deu uma visão muito legal, muito ordenada, de trabalho, de processo, de administração de uma empresa comercial, que eu pudesse analisar mercado de uma forma ordenada, que eu pudesse avaliar a performance do nosso povo também de forma ordenada, e com essa liberdade que você me deu, eu comecei um trabalho de aplicação do BSC uhum, dentro da Vitória Diesel. Então, foi mais ou menos como pegar pessoas excelentes, porque, graças a Deus, Marcelo, eu não tive ali a necessidade de colocar ninguém novo, né? A gente veio trabalhando e se adaptando, né? Pessoas foram recolocadas e, uhum, enfim, mas a gente veio com essas pessoas excelentes, trabalhando com uma linguagem que fosse uma linguagem fluida e padrão para todos nós. Essa foi a primeira etapa desse trabalho, foi um trabalho de ordenação uhum, dessa linguagem, e que casou uhum, também com o trabalho da Mercedes-Benz, porque a Mercedes ela tem também um padrão do Balance Score, e isso fechou, eu posso dizer assim, o nosso pensamento de gestão com a visão da fábrica. Então, ordenando pessoas, trabalhando com pessoas, ordenando processos e estrutura, trabalhando as pessoas dentro desses processos de estrutura para a gente atuar no mercado, né? E esse mercado nos validar, nos entregando o valor que a gente precisa. Esse foi o primeiro ponto. Então, é um tempo, uhum, é um tempo, é uhum, um tempo aí de 6 anos, talvez,
de adaptação minha a um processo que você já vinha de lá transportando para me entregar. Foi uma passada de bastão muito legal e muito responsável. E assim, só para completar, te cortei aqui, mas a gente volta aqui. Quando você fala assim, a gente vamos fazer, né, como a gente falou, né, usando, Pilotando pilotando pelo pelo Star Star. Class. Isso parece que é uma coisa simples, mas não é, porque o que que acontece? Com toda e qualquer empresa tem o seu jeito de trabalhar, Sim, tem seus controles e tal. E aí aparece algum programa de qualidade, como é o programa Star Class, um programa de avaliação. Você, alguns locais, e a gente por um tempo fizemos isso, você começa a ter dois processos. Um para trabalhar, entregar, dar seus resultados, e um outro para atender o programa. sim, Então você tem ali sua documentação, seus formulários, suas coisas que você controla aqui. E, rapaz, mas eu tenho que fazer também para o Star Class. Aí você fazia um outro controle ali. A gente acaba tendo dois trabalhos, um para de verdade e outro para passar numa auditoria. perfeito. E a gente não usa o conceito, porque atrás de todo e qualquer programa tem um conceito, né? Então, como no Star Class, é um programa que tem um conceito por trás dele, né? Que é a melhoria da rede, atender melhor o cliente, né? A rede bem estruturada, forte, atendendo os alinhamentos da Mercedes, que é o poder concedente, né? Então, quais que são os objetivos que ela tem aqui no Brasil e a rede tem que entregar isso. Como é que quer satisfazer o cliente e a rede chega lá. E a gente da mesma forma. Como é que eu vou fazer meu trabalho do dia a dia para atender aquele monte de coisa que a fábrica quer? E aí eu não uso um processo que eles construíram para isso, eu uso uma coisa paralela. Sim, Quando você chama para pilotar, quer dizer, eu vou tornar o programa a minha ferramenta de gestão, perfeito. né? Parece é uma coisa simples, mas não é, porque você tem que abandonar, você tem que ter muita humildade de você reaprender de novo como que você vai fazer determinadas coisas, né? É muito legal, É sabe? muito É legal. uma jornada, como que você falou, de 6 anos, foi quando eu te perguntei como é que foi essa jornada com o time, né? Esse processo de reaprender, esse processo de ter até muita humildade mesmo, de abrir mão de algumas coisas e absorver outras e ter um resultado tão legal, né, Alberto? Sim, Marcelo. Hum. E tem aquele ponto, né, é, da virada de chave, e aí a gente não pode deixar de também reconhecer o bom trabalho da Sobens junto Claro. com a fábrica. Eu vejo que a gente, Marcelo, e aí quando a gente puxa lá para trás, né, nós dois, que a gente viveu o início de implantação de um programa de qualidade, o Truck Plus, Uhum. aquilo tudo, né? A gente vem amadurecendo com muito sangue, suor e lágrimas, né? Uhum. E tem um momento que, para nós, né, vamos falar, com toda essa aplicação de metodologia, de processos, né, que a gente dedicou, teve um ponto que eu acho que foi um ponto excelente para a gente, que foi o ponto da entrada do MEG, né? Aí do processo de Que é Meg? avaliação. MEG é um modelo de excelência de gestão, Isso. né? Uhum. É, ele foi proposto pela Sobem junto com a fábrica para a gente começar a ser avaliado por esse modelo de gestão. Uhum. Então, isso foi fantástico, Marcelo, por quê? Porque entrou num momento que a gente tinha feito um desenho de gestão para a estrutura e com muita coincidência de métodos. Uhum. Então, quando entrou o MEG na estrutura da Mercedes-Benz, o que nós fizemos? Nós chamamos o time e traduzimos, né, falando assim de uma forma bem simplista, né, a gente traduziu o nosso trabalho de gestão Uhum. para esse modelo de excelência, né, da fundação da qualidade, né? Uhum. Enfim, esse momento para a gente foi um momento que eu quero, assim, com total tranquilidade, conhecendo o nosso pessoal da Vitória Diesel, foi um momento de constatação, Uhum. né? Puxa vida, nós estamos no caminho certo. O que eu faço tem coerência Tem coerência, com a Marcelo. excelência.
perfeito. E não é uma excelência que a gente tirou, né, das nossas bases, dos nossos conhecimentos, mas uma excelência comprovada pelo mercado, por instituições como a Dom Cabral, instituições como a Fundação da Qualidade, que eu acho que está dentro do Ministério FNQ, né? é, Fundação Nacional da é. Qualidade. Então, é assim, são coisas certificadas por outros que coincidem com a gente. É Sim, muito sim. bom isso. Isso dá um alívio, né, Aham. Marcelo? Eu acho que é mais ou menos como assentar numa cadeira de psicólogo e aí você contar alguma coisa sua que te incomoda muito e descobrir que não é só você que sofre isso, né? Exatamente. Quando a gente recebe essas informações e que a gente percebe isso, a gente Uhum. constata que a gente estava no caminho legal. Isso Uhum. foi muito bom, Marcelo. E assim, eu tenho até as datas, né? Eu me lembro bem, 2022, quando a gente começou o primeiro movimento, né? Da gestão por processo, a avaliação, não a nossa gestão, mas a avaliação e eu chamei o time, né? Até com muito respeito à fábrica, Uhum. eu falei isso com o pessoal da fábrica também. Eu falei, pessoal, olha só, nós vamos ser avaliados a primeira vez, né? E por esse modelo. E existe algo que é muito perigoso, que é uma avaliação, muitas vezes, sem o conhecimento total do avaliador. Exato. A gente Uhum. pode cair na subjetividade. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ser cartesianos. E a gente pegou, Marcelo, os fundamentos. Então, nós pegamos todos os fundamentos preconizados pela FNQ, nós traduzimos os fundamentos no que a gente é como organização, a gente escreveu um processo, né? E nós fomos para a auditoria com esse processo e com a apresentação da nossa cadeia de valor. Uhum. Então, eu apresentei a cadeia de valor do Grupo Águia Branca, né? E pedi uma parte para que eles me concedessem para eu poder falar da história da Uhum. Vitória Diesel. E aí eu fui falando da história, dos pontos aonde a gente atuava e de como a gente se enxergava nesses passos da FNQ. Uhum. Bom, resumo, Marcelo. Ao final, nós recebemos uma avaliação, se a minha memória não me trai, foi 66. Eu fiquei muito chateado. É, é 100, como é que eu tiro 66? E aí eles Aham. falaram comigo que era Aham. uma nota excelente, não sei o Aham. quê. Enfim, chegamos em 2023, ao final de 2023, um ano muito desafiador. A gente recebe a melhor nota, né, do MEG do Brasil, né? Ficamos sabendo disso outro dia, É. né? A gente recebe o O ruim era diamante, muito bom, né? a gente recebe o diamante e recebe o safira em Aham. ônibus, né? É. Que a gente também não pode deixar de destacar, que nos coroa também como o grupo de concessionárias excelente também no atendimento de ônibus. Então, eu fiz questão de passar essa informação mais técnica, porque ela é que estruturou essa história, né, para a Uhum. gente chegar até aqui. Uhum. Né? Foi muita emoção, foi muita lágrima, né? A gente discutiu muito sobre conceitos, né? Uhum. A gente fala muito sobre o job to be done, né? Que é o foco aí no cliente. Eu prefiro falar que o foco nosso tem que ser o foco do cliente, e a gente tem esse conceito, né, Marcelo? Isso muito enraizado na gente, que é do Grupo Águia Branca, mas a gente utilizou de técnicas também para Uhum. isso. Então, o diamante é muito suor e lágrimas, mas ele também é técnica, né? Ele Uhum. é processo. É. E desenvolvimento, né? Porque com certeza, com toda essa história da gente transformar nosso modelo de gestão com padrões de excelência, até reconhecido pela Fundação Nacional da Qualidade, e assim, Alberto, o que que deixou de aprendizado para a estrutura? Eu sei que é uma reflexão até um pouco mais complicada, porque você vê o resultado aqui, concreto, tá aqui. Mas como é que fica isso na estrutura? Que legado é esse que deixa? Que aprendizado foi esse? Se você pudesse resumir isso para a gente. Marcelo, primeiro é conhecimento, né? Eu sempre falo, a gente não pode ser autômato nas Uhum. coisas, né? A gente precisa de ter conhecimento para trabalhar. Uhum. Me incomoda muito, às vezes, fazer alguma tarefa e às vezes até atropelar pelo tempo, porque isso é da nossa vida também, Uhum.
mas sem o conhecimento pleno daquilo, sabe? Uhum. Isso a gente precisa de ter, porque a gente está pilotando um avião com muita responsabilidade, né? Tem Uhum. muitas pessoas envolvidas nisso. Então, Uhum. conhecimento do time, né? Envolvimento. E aí, esse programa, ele tem esse viés, né? E a gente fala que o ponto mais forte dessa corrente é o mais fraco, porque qualquer um que der uma vacilada joga tudo por água abaixo. Então, a gente precisa de ter conhecimento, precisa de ter aderência e precisa de ter a disciplina que você sempre nos ensina, né? Uhum. Como exemplo, né? É, Você é um líder que é, é severo na hora que precisa de ser, é um cara muito amigo, companheiro, né? A grande parte do tempo, mas dá um exemplo brilhante de disciplina, que as coisas precisam de ser levadas com disciplina. Eu tenho isso comigo, Marcelo, e eu procuro passar isso para o nosso Uhum. povo, né? Uhum. Então, se a gente conhece, se a gente tem a noção do que o que a gente está fazendo tem relevância, tem pertinência, né? Vai levar a gente a ter excelência que tem a ver com o nosso propósito, a gente precisa de perseverar. Então, essa perseverança, né, eu tenho certeza que eu deixo na Vitória Diesel como um legado, né, que aqueles que perseveram, eles experimentam, né? Eu falo que se a gente persevera, a gente experimenta Uhum. e a gente cria esperança, né? A gente olha para frente, a gente espera alguma coisa porque a gente persevera. Parece um trocadilho de palavras, mas ele tem todo um sentido É. lógico, né? Uhum. Uhum. Então, é olhar para frente com perseverança e com conhecimento. E o exemplo que você deixa, né, Alberto? Porque assim, a gente fala as palavras, elas tocam, mas o exemplo A arrasta, raça. né? Então, as pessoas que estão ali em volta são pessoas que gostam da gente, nos admiram. A gente percebe isso. A grande maioria das pessoas que estão conosco, não admirar eu, pessoa física, mas a posição que está, o papel, a responsabilidade, igual você falou há pouco do trabalho que a gente tem. E somos espelho, né? Então, eles acabam se refletindo muito. Então, o nosso exemplo, né, ele arrasta muita gente, né? Eu acho que somos o que somos, estamos onde que estamos por conta de um todo que trabalha junto, firme em cima do mesmo propósito, né, que é atender bem o cliente, respeito. Esses valores são fortes que temos, né, dessa melhoria contínua, desse trabalho de excelência, né, que é mover o mundo com Com excelência excelência e e respeito às respeito às pessoas. pessoas, né? Sim. Esse propósito, eu acho que ele é muito forte na gente, que acaba a gente tendo essa disciplina, esse cuidado para a gente ir à frente, né? E assim, eu fico muito feliz, né, assim, tem que confessar, porque em 1996, né, já faz algum tempo, nós fomos certificados na Vitória Diesel como ISO 9001, né? E era eu e o Eugênio na época, que hoje está lá em Curitiba também, ganhador já de diamante, tá? E a gente implanta a ISO 9000 na Vitória Diesel, né? Então a gente foi praticamente uma das primeiras revendas no Brasil a ser colocada. Eu acho que no Espírito Santo nós fomos uma das 10 primeiras companhias, e só tinha Vale do Rio Doce, né? E a Aracruz Celulose, que eram as empresas da época, que já estavam certificadas, então a gente não tinha muita referência de onde buscar exemplos. E a gente se aprofunda, estuda e a empresa dá um salto de qualidade, né? E dali a gente começa todo o movimento pelo programa de qualidade que tinha na época. E a gente puxa esse patamar para cima e, novamente, algum tempo depois, vocês vêm e celebram mantendo essa jornada, né? Esse propósito da empresa de mover o mundo com excelência, né? E o mundo continua sendo movido dessa forma, né? Então, acho que você faz esse feito aí de uma forma fantástica, envolvendo quantas pessoas temos envolvidas nesse trabalho, Alberto? Marcelo, para a gente ser assim, mais exato, né? Vamos falar de 400 pessoas, porque a gente não corre o risco de esquecer ninguém, É. né? Uhum. São 400 pessoas ali envolvidas nesse programa diretamente, É né? diretamente ali. Uhum. Diretamente.
envolvidos e vibrando juntos com a coroação aí do diamante. né? A vibração a gente viu, né? Você, na época, quando chegou com o troféu na empresa, você fez uma volta, fez até um filme, divulgou. Em todos os lugares. Foi muito bonito, né? O envolvimento de todos. Você vê que é uma coroação de um trabalho de uma equipe, É, né? sem dúvida, Marcelo. É como um time de futebol quando ganha um campeonato. Todos, Perfeito. não só os jogadores, mas com a comissão técnica, as pessoas do banco, todo mundo que compõe aquele time vai lá e é reconhecido, Sim, né? Pela vitória no campeonato, né? Então é um time de futebol de 400 pessoas, pelo menos ali, com isso aí. técnicos, com a comissão técnica, porque ali, se um mecânico falha, o carro do cliente pode ficar mal Sim, atendido, não foi entregue no prazo combinado, ele pode fazer uma reclamação que tira da gente uma nota, que tira um brilho em atender bem o cliente. Em primeiro lugar, o cliente satisfeito ali, mas a gente poderia perder uma nota qualquer e ser desclassificado, assim, né? Perder pontos, né? Nessa corrida aí. Então, é de fato um trabalho sim. de muitos, né, Beto? Uma receita totalmente aprovada, né? Uhum. Não faltou sal, nem açúcar, não faltou nada, né? Deu uma receita boa, o cliente Uhum. provou e gostou. Uhum. Bom, Nesse programa, Alberto, assim, qual que é o seu maior desafio, né? Qual que é o maior desafio, né? Não é só seu, mas qual que é o maior desafio para empresas que estão buscando isso, não só pela certificação ou reconhecimento, mas como modelo de gestão, né? Um modelo de gestão de excelência, como se citou. Qual que é o maior desafio que a gente tem nisso? mover as pessoas, Marcelo. Uhum. Eu, eu vejo que o líder, Marcelo, e eu vou falar, e eu creio que você pensa assim, muitas vezes ele é solitário, Uhum. né? Nos pensamentos e nas convicções. E você acreditar em alguma coisa e levar as pessoas a acreditar junto com você, eu vejo como o maior desafio, Uhum. né? É, e cabe a nós, né, que assumimos dissemos sim a um desafio, levar essas pessoas a acreditar nesse sonho, né? Acreditar que aquilo que a gente acredita vai nos levar a um lugar legal, né? Uhum. E botar a mão na massa. Então, para mim, o maior desafio é esse, né? E não adianta a gente querer fazer isso a ferro e fogo, Uhum. né? Eu vejo que o nosso propósito, ele é lindo, né? Ele, assim, ele fala muito do que a gente é, né? E ele nos dá muita tranquilidade para explicar isso, né? Porque a gente respeita as pessoas, a gente nos respeita, respeita as pessoas, a gente tem amor pelas pessoas, e essas pessoas, elas são excelentes, Uhum. né? Então, quando a gente tem esse, esse trabalho de respeito, esse trabalho gostoso que a gente tem com essas pessoas que atuam com a gente, essa excelência, ela reverbera, Uhum. né? E a gente consegue mover um monte de coisa. Então, é difícil, é, mas vale muito a pena e a gente comemora muito, né? É, A gente é muito feliz, né, é, Marcelo? certamente esse engajamento, né? Eu costumo dizer que é sonhar os mesmos sonhos, né? Que é você manter as pessoas alinhadas para se moverem juntas na mesma direção, Sim, né? Então, assim, você levar para elas o propósito daquilo, né? Que é muito mais do que só o resultado financeiro ali no fim do mês, uma coisa assim, tá? Mas assim, o para quê, né? A responsabilidade que a gente tem com o nosso cliente de manter a frota dele operando, né? Ele sustenta ali uma outra empresa, sim, né? Ele participa de uma cadeia e a gente está nessa cadeia de transporte que é um negócio, parece que não, mas não é um caminhão quebrado, mas eventualmente é um remédio que deixa de chegar, sim. né? Eventualmente é um alimento que deixa de estar com alguém. É muito mais do que o. É muito mais, o caminhão quebrou, não, sabe? Isso tem uma consequência, né? De repente é um emprego que está ali que a pessoa acaba perdendo, é Sim, uma família que se acaba desviando ela de uma rota, né? A gente às vezes não consegue ter noção
da consequência de algumas coisas que acontecem e que a Muitos gente é pontos, muito responsável, né? muitos pontos de tensão, né, Marcelo? A gente repara a ambulância não pode parar transportando uma pessoa precisando. Às vezes, um minuto ali é a diferença entre a vida e a morte da Sim, pessoa. Então, o nosso compromisso é muito grande. Então, mover o mundo com excelência, né, tem que estar no nosso DNA sim, e fazemos isso, né, Alberto? E sim, sem fazemos dúvida. isso. Graças a Deus, Amém. Marcelo. Amém. Graças a Deus. Com muito respeito às pessoas, Amém. né? Que bom. Mas, Alberto, falando um pouquinho para frente, né, para o futuro, que você enxerga de evolução para a gente? Para onde que nós vamos com esse programa? A Vitória Diesel, o que que ela está se dedicando a mais do que já fez? Quais são os próximos passos aí? Marcelo, continuar, né, perseverar com a parte de gestão. Uhum, Eu acho que é bem importante. A gente não pode instabilizar as coisas que a gente tem proposto e que a gente vem crescendo, né? Eu vejo que a nossa cadeia de valor ela evoluiu muito. uhum, A gente sai de modelos de gestão de apoio para comitês de apoio, né? E isso tem dado um suporte muito legal para a gente, né? Então, hoje a gente tem comitê de pessoas, de gente, gestão, nós temos comitê risco, né? de risco e compliance, né? Nós Uhum, temos comitê de inovação. Esses comitês, eles têm dado um conforto para a gente mitigar erros, uhum, né? Erros de decisão. E essa linha já é uma linha evolutiva da nossa cadeia de valor. Então, eu vejo que a gente tem uma tendência de criar novas soluções, novos processos com essas aplicações. Então, eu vejo com muito bons olhos o caminho que aí a divisão comércio, né, tem tomado dentro do grupo Águia Branca e com a validação do Rigel aí, claro. né, Uhum, um caminho bem legal. uhum, A gente continua com os desafios de pessoas. Esse é um desafio constante, né? uhum, Minha cabeça não para pensando em desenvolvimento, em estar com pessoas certas em lugares certos. Isso a gente vai continuar. Graças a uhum. Deus a gente vem formando um time legal, um time que daqui a Forte, né? um tempo Vencedor. eu vou ter a condição de passar o bastão para eles, Uhum, né, Marcelo? uhum, Porque isso também está dentro do meu radar, né? É, Então, assim, coisas que eu vejo da Vitória Diesel, em especial, uma continuidade do trabalho bem alinhado com a fábrica, né, para singrar aí esse uhum, mercado desafiador que a gente tem, com resiliência, Marcelo, e adaptabilidade. A gente precisa de ter jogo de cintura para adaptar o mercado, dar resposta rápida, e a uhum, gente vem diariamente trabalhando isso, uhum, né? Vejo o futuro da divisão com uma multidisciplinaridade muito legal, uhum, né? uhum. A gente hoje tem a capacidade de falar de diversos setores com muita propriedade, porque também o incentivo do Riga, né, Marcelo? É. Está ali unindo a diretoria, a gente está toda semana discutindo, visitando, revisitando. Então, nós temos muito a crescer com isso, né? E contando com o mercado para nos ensinar, né? Que a No gente desafiar, né? nos desafiar Uhum, e nessa pegada que a gente tem é. de Uhum, relacionamento diário aí, Marcelo. uhum, E é isso, né? uhum. Olhar para frente e vida que segue, a gente aplicando o que a gente tem aprendido aí, graças a Deus, né? Com parceiros, com o mercado. E esse ano vem outro diamante? Marcelo, é aquilo que eu te falei. A gente precisa de ter alinhamento dos astros, né? É. Nós temos um trabalho Uhum, focado, a gente passou agora por uma nova avaliação, né? Então, toda essa parte de processo, a gente recebeu uma avaliação legal, o nosso auditor nos deu um feedback que nós evoluímos, né? Então, uhum, se a gente evoluiu, graças a Deus a gente continua, mas
é assim, né, Marcelo? A nossa mente é infinita. Então, é, eu não sei se um diamante, ou talvez a gente participar de uma outra pedra nessa constelação aí, que, que eles podem inventar, né? Aham. Ou a gente dá o exemplo, né? Eu acho que basta a gente dar o exemplo e conseguir, com o nosso exemplo, puxar outros diamantes. Isso aí já vale muito, né? Uhum. Nós temos lutado para isso, temos desafiado o nosso time a participar das comissões, a estar dentro da Sobens de uma forma humilde, Marcelo, Claro. mas também que Estimulando estenda a outros a mão chegarem, né? exatamente para que outras pessoas também conquistem o diamante, sejam Uhum. excelentes, né? Isso para a gente persegue, né? E que a gente entregue o valor, Claro. né? É assim, O objetivo não é o diamante, né? O exatamente. A objetivo não gente é o diamante. persegue, É. né, Uhum. os valores do Grupo Águia Branca, a gente Uhum. quer trabalhar em cima disso, a gente está trabalhando com muito desafio, é um ano desafiador, é um orçamento desafiador, mas a gente enxerga além, graças a Deus. Que bom, velho. Muito bom. Assim, mais uma vez, é uma satisfação imensa, né, da gente estar conversando sobre isso, né? É um, é um ponto no nosso legado muito importante nesse processo. Fico feliz da sua condução, de estar acontecendo com você também. O seu processo em especial, que também vai construindo junto, é muito legal, muito bom, né? E assim, vou deixar para você dar um conselho a todos aí para a gente estar caminhando para o nosso fim aqui. Bem, primeiro conselho eu aprendi da minha enciclopédia, que é a minha Bíblia, né? Seu manual de compliance. Meu manual de compliance, de governança, né? É. Uhum. Que a gente deve honrar aos nossos superiores como se nós honrássemos a Deus. Então, a minha primeira orientação para todos aí, né, é sempre pensar que você precisa de trabalhar para os seus superiores brilharem, né? Não é para o seu brilho, Uhum. é para o brilho daqueles que pensam em você diariamente. Então, eu penso muito no sucesso do Rigel, eu penso muito no sucesso seu, Marcelo, né? Obrigado. Você é Uhum. testemunha disso, a gente trabalha por isso, né? Eu trabalho com muita alegria por isso, né? A outra coisa é fazer o melhor sempre, né? Uhum. A gente não pode, nós não temos o direito de fazer mais ou menos, né? Pode ser que o nosso melhor não seja o excelente, mas é o nosso melhor. Uhum. E se a gente fizer o nosso melhor, certamente nós estaremos arrastando um monte de pessoas que se espelham em nós para estar fazendo o melhor. Então, se a gente conseguir fazer essa corrente de excelência, né, a gente consegue chegar num lugar melhor, né? Então, pessoal, honrem aos seus superiores, façam o seu melhor e sejam um agente de transformação. Procurem pensar dessa forma, e tem muita gente aí que olha para a gente, se espelha na gente, então a gente tem uma responsabilidade muito grande com quem está ao nosso redor, né? É isso, Marcelo. Que bom, velho. Bom, boas palavras, sábios, bons ensinamentos, né? Honrar, fazer o melhor, né? Ser esse exemplo, são ensinamentos assim profundos de alto valor, né, cara? Sempre se espelhar em quem é referência para a gente, trabalhar para honrá-lo, né? A gente tem o nosso pai, né? Que a gente trabalha por isso também. É isso aí. Isso é muito bom. Mas, Alberto, mais uma vez te agradecer por ter vindo, né, sua colaboração de ter vindo aqui. Eu Tá? posso deixar uma dica de um livro? Opa, por favor. Pessoal, procurem conhecer o livro Princípios, Aham. do Ray Dalio. Eu já falei com alguns aqui, mas é um livro que eu estou terminando de ler. Ele é Uhum. muito legal. Esse cara, ele na década de 70, ele usava inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia de quem é o Aham. camarada que Aham. escreveu esse livro. Vale a pena, é um livro que fala muito de processos, Hum. né, de gestão. Ele tem uma história muito legal de uma empresa que foi
à bancarrota e depois ele levantou, né? Então, é uma dica, né? Fica aí essa dica também desse livro. Obrigado, maravilhoso. Não esperava, não, mas Princípios, Ray Dalio. Princípios. É, Eu vou botar no meu wishlist aqui para botar para ler. Tá? legal. Obrigado. Alberto, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Muito Obrigado, bom Marcelo. esse momento com você aqui, poder Vamos junto. registrar isso, né? A nossa história aqui. Obrigado. Obrigado. Parabéns e que venha muito mais, né? Amém. Amém. Vamos junto. É isso, pessoal. Agradecer a vocês aí por compartilhar, por nos ouvir, né? E deixando registrado aqui esse momento importante na nossa história aqui do Grupo H Branca, em especial da Vitória Diesel, tá? E semana que vem temos mais. Vamos juntos aí construir, né, essa história muito bacana que a gente tem construído aí. Obrigado, pessoal. Vamos juntos.